boxe, por exemplo, também serve para mostrar que há uma certa relatividade em relação à disponibilidade de personalidade. E aí, qual é o limite entre aquilo que é disponível e indisponível? Para aqueles que estão anotando, eu queria que vocês copiassem isso. O limite para se saber. O limite para se saber se é disponível ou indisponível é o respeito à ordem pública. E o respeito à ordem pública, os senhores sabem, é um conceito histórico. E se é um conceito histórico, ele é variável no tempo e no espaço. Lembrem da civilização romana que colocava no Coliseu um homem, leões, e ali ficavam assistindo para ver quem matava aquilo. E falamos, que civilização ultrapassada. E nós, no auge da nossa civilidade, colocamos não um homem ou um animal, mas sim dois homens. Daqui a alguns séculos falarão que nós éramos ultrapassados, que nós não tínhamos civilidade. Mas, enfim, a possibilidade de expor está exatamente no conceito do que vem a ser ordem pública. Vou caminhar aqui, que tenho apenas mais 10 minutos, para falar, por exemplo, do artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar um nome alheio em propaganda comercial. Aqui eu lembro do Café do Gol, um bar do Romário, um bar que tive a oportunidade de conhecer, onde o Romário, na porta do banheiro masculino, colocou lá o Zagallo, né, sentado num vaso, no centro de um campo de futebol, fazendo alguma alusão pejorativa. E aí um colega nosso do Rio de Janeiro ingressou com a ação cabível e ele pensou o que fazer. Vou entrar com a ação, pedir um dano morais apenas, mas o meu cliente ficará exposto durante semanas, meses, a lesão à sua honra vai estar ali efetivamente acontecendo. Então o que ele pediu? Ele pediu que se retirasse a porta. Imediatamente, através de uma cautelar, ele pediu que se retirasse a porta e a porta foi retirada. Mas, logo a seguir, ele ingressou com uma ação de danos morais. E pediu R$1 milhão. Eu perguntei assim, não está caro isso? Ele disse, não, eu acho até que o valor é razoável. Quanto custa a publicidade do meu cliente na primeira página do Globo, do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, dos Estados Unidos, do New York Times? Eu acho que R$1 milhão é pouco. Enfim, já temos aqui previsão também para esse direito da personalidade, do código, mas já usávamos algumas proteções da Constituição Federal. Ainda, no direito da personalidade, vale comentar o artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Parece que uma leitura literal está proibida, por exemplo, a operação de mudança de sexo, pelo artigo 13. Ok? Parece estar proibido. Agora, vamos fazer comentários para encerrarmos de outros dispositivos legais. Por exemplo, das pessoas jurídicas. O artigo 44 diz que são pessoas jurídicas. Aliás, farei a primeira leitura do artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e direito privado.
não precisávamos falar sobre pessoas de direito público, mas achamos conveniente, e aí colocamos assim: são pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, municípios, autarquias, e inciso 5º, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Aqui estamos usando o mesmo princípio do Código Civil mexicano, já preocupados com a mente criativa dos nossos políticos, dos nossos governantes, já colocamos aqui demais entidades de caráter público criadas por lei, se eles vierem criar, já é a previsão legal. Okay? Então, artigo 41, inciso 5º, seguindo aí o Código Civil mexicano. O artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades e fundações. Aqui acabamos com aquela sinonia entre associações e sociedades. Antes, o Código 16 tratava sobre associações e sociedades no mesmo, deixa eu pegar aqui, numa mesma seção das sociedades e associações civis. Agora não, na parte geral falamos das associações e deixamos para o livro 2, denominado Direito da Empresa, as regras para as sociedades. Dizendo que as regras das associações se aplicam subsidiariamente às sociedades. Okay? Em relação às fundações, há uma inovação que merece ser comentada, que é o parágrafo único do artigo 62, que diz: as fundações, a fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais e de assistência. Afastamos aqui as fundações com caráter meramente econômico. Isso é interessantíssimo. As fundações de caráter meramente econômico estão afastadas pelo parágrafo único. Uma outra inovação que podemos citar diz respeito aos bens considerados em si mesmos. Tiramos do rol dos bens imóveis os bens imóveis por destinação, em função de termos colocado no Código Civil, na parte geral, as pertenças, seguindo aí o direito germânico. E vou até fazer a leitura. São pertenças dos bens, estou lendo o artigo 93, são pertenças dos bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao formoseamento do outro. Nós falaremos assim: mas o assessor acompanha o principal. Se tratando de pertenças, só se houver disposição expressa nesse sentido. Exemplos: pequenas ferramentas, de tapetes ou automóvel, que não acompanham o principal, são pertenças, salvo se houver disposição expressa nesse sentido. Em relação aos bens públicos, vale comentar que o artigo 102 invoca o texto constitucional, dizendo que os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Mas aqui ele fala bens públicos, quer móveis, quer imóveis. Há uma certa crítica. E não está mais na parte geral, que diz respeito aos bens, os bens de família. Que, na verdade, não estavam nem no projeto que foi articulado. Foi o senador Feliciano Pena, que em 5 de dezembro de 1912 copiou no direito americano, do Homestead Act, o bem de família para o nosso direito. E nós colocamos o bem de família na parte do direito de família. Uma modificação interessante. Por fim, encerrando aí e agradecendo a paciência dos senhores, gostaria de concluir citando o professor Miguel Real, que no auge dos seus 92 anos de idade tem pego aeronaves e tem quase que diariamente tem ido aos diversos rincões desse país falar com entusiastas sobre esse novo código. E um código que tem 2.048 artigos e que ele, um poder de síntese, resumido em 3 palavras. Miguel Real disse que o nosso código, o futuro Código Civil, é o código da socialidade, é o código da efetividade, é o código
da eticidade. É o Código da Socialidade porque deixamos aquela visão individualista do Código Civil de 1919 e passamos num código que se preocupa com a sociedade. Tanto que, nesse novo código, falamos em função social da propriedade, nesse novo código, falamos da boa-fé objetiva. É um código da efetividade? Sim. Por que da efetividade? Porque nós já estamos cansados de um código que traga belos princípios, que traga paradigmas, mas que não nos dê as ferramentas para executá-los. O novo código trará, sim, as ferramentas para efetivar os princípios nele contidos. Basta dizer o artigo 21, que permite que o juiz use dos meios dispensáveis para impedir que alguém tenha sua imagem exposta, vilipendiada. Olha, o que vem a ser meios dispensáveis? Qualquer meio. Impedir a impressão de jornal ou recolher os exemplares já distribuídos. E, por fim, o professor Miguel Reale diz que o novo Código Civil é o Código da Eticidade, que nós clamamos por ética. Agora temos a boa-fé objetiva. Antes tínhamos a boa-fé subjetiva, que falava apenas de uma intenção de agir com lealdade no contrato. Agora não. Agora nós temos que efetivamente apresentarmos lealdade, transparência em todo o contrato, sob pena do juiz dissolver o contrato se ele considerar que as partes não estão agindo com lealdade, não estão agindo com boa-fé. Então, meus senhores, nessa noite, a minha exposição, quero dizer que eu, Vitor, como cidadão, como advogado, como professor, estou de braços abertos esperando esse código que, se Deus quiser, passará a vigorar no próximo ano. Muito obrigado. Passo a palavra nesse momento ao professor João Batista Vilela, professor titular da Faculdade de Direito da UFG, para a sua exposição. da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, professor Marcelo Leonardo, demais integrantes da mesa, autoridades, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, estudantes, minhas senhoras, meus senhores. Eu devo, como primeira palavra, registrar aqui a honra de que eu me sinto possuído pelo convite que me deferiu a Escola Superior da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, de cuja fecunda e benéfica atuação junto à comunidade jurídica, eu sou, em primeiro lugar, testemunha e depois também, modestamente, colaborador. O Dr. Vitor Marcelo, que figurava comigo no programa do seminário como responsável pela parte geral do código, teve em boa hora a iniciativa de me telefonar para propor uma repartição temática por modo a que nós pudéssemos juntos cobrir todo o segmento da parte geral, mas que, ao lado disso, não incorrêssemos
em repetições desnecessárias. E como Sua Excelência preferiu falar sobre a primeira parte da parte geral, que se constitui de pessoas e bens, tocou-me então falar agora sobre o segmento seguinte, que começa com os fatos jurídicos e termina com prescrição e decadência. Eu pretendo atribuir à minha exposição uma segmentação em 3 cortes. Inicialmente, eu abordarei a estrutura deste conteúdo que me toca expor, ou seja, farei um corte estrutural, em seguida um corte funcional e, por fim, ensaiarei um corte crítico prospectivo, no qual eu pretendo desenvolver mais circunstanciadamente um juízo crítico sobre as inovações trazidas pelo novo Código e também penso que isso está bem na linha de preocupações da Escola Superior da Ordem, algumas tentativas de antever certos problemas que poderão emergir da aplicação do novo Código Civil e que não nos deve apanhar desprevenidos. Aliás, é para isso mesmo que se destina a vacatio legis. Curiosamente, nós estamos atribuindo agora a vacatio legis uma leitura, estamos fazendo dela uma leitura verdadeiramente singular, porque, pelo que constou, o projeto estava há muitos anos no Congresso Nacional e não andava porque havia resistências e, por outro lado, também não era retirado por força das pressões de segmentos políticos ou, quem sabe, econômicos que sofria. Então, encontrou-se uma solução bem brasileira que foi essa, de aprovar o Código tal como estava e, em seguida, já no período da vacatio legis, tratar de emendá-lo para que ele ficasse adequado. Então, isso foi o que eu chamei de legislando a brasileira. Nós só deveríamos ter um período de vacatio a partir do momento que o Código estivesse rigorosamente estabilizado, porque aí sim poderíamos projetar a sua aplicação e fazer as simulações necessárias e cabíveis para antever qual será o quadro social do Brasil diante deste novo Código Civil. O fato é que, a essa altura, especula-se, os meus colegas que me antecederam já fizeram menção a isso, especula-se se essa vacatio deverá durar, se essa vacatio será prorrogada e, enquanto se especula, nós todos ficamos incertos sobre que ordem jurídica no campo das relações privadas nós teremos a partir de 2013 e acompanhamos, entre surpresos e céticos, a tramitação de um projeto já encaminhado, apresentado ao Congresso Nacional, que contém cerca de mais de 150, 160, 170, se eu não estou em erro, que altera o projeto. Então, nós não sabemos, na verdade, o que é que temos diante dos olhos. Se é uma lei que vai entrar em vigor, se vai entrar efetivamente em vigor em 2003 e com que conteúdo. Esse conteúdo está submetido a uma extensa gama de alterações. De modo que tudo isso cria um ambiente de instabilidade, de ansiosa expectativa e conspira contra o que seria a praxis que nós deveríamos estar ensaiando neste momento, que é precisamente trabalhar com a prefiguração do texto para, então, vê-lo aplicado com os problemas mais graves, já objeto de um trabalho prévio, de uma reflexão meditada. Como quer que seja, o projeto está aí, a vacatio não foi prorrogada, pelo menos até o momento não foi
prorrogada e cumpre fazer o que a escola está fazendo, convocar os advogados, os juristas, a refletir sobre esse novo texto anunciado como novo Código Civil do Brasil. Bem, na parte que me toca abordar, ela se abre com a configuração dos fatos jurídicos, no que acompanha o Código vigente de 1916. Apenas com uma diferença que eu assinalo desde logo, que enquanto a figura central de todo o direito privado, que é o negócio jurídico, sequer figurava nominalmente, ou sequer figura nominalmente no Código de 16, nós temos agora esse instituto convocado para o centro deste segmento, que são os fatos jurídicos. Isso representa, sem dúvida nenhuma, uma atualização do discurso legal, porque recoloca o negócio jurídico no seu estatuto de dignidade que tem em todas, praticamente em todas as legislações ocidentais. Porém, nem tudo é inovação saudável no livro dos fatos jurídicos. Assim, por exemplo, nós vamos encontrar aí uma figura esdrúxula dos atos jurídicos lícitos. Isso contraria totalmente a fraseologia, a terminologia assentada entre nós com respeito ao significado da palavra atos jurídicos. Sabem, senhores, que os atos jurídicos são espécie do gênero fatos jurídicos. Mas nós temos aqui, de fatos jurídicos, de que os negócios são espécie, nós temos uma transição linguística decorrente do fato de que a palavra jurídico é uma palavra polissêmica, ou seja, uma palavra a que podem corresponder sentidos diferentes. Se eu emprego a palavra fatos jurídicos, eu estou atribuindo a jurídicos aí o sentido de relevância. Então, são fatos jurídicos aqueles aqueles acontecimentos que têm relevância para a ordem jurídica. Perguntar-me, então, o homicídio é um fato jurídico? Claro que é, porque o homicídio provoca a ordem jurídica e a obriga a uma reação, a uma manifestação para restabelecer o equilíbrio ferido pelo delinquente. O negócio jurídico é também um fato jurídico? Pois claro que é, já que pelo negócio jurídico nós criamos, nós constituímos, nós diminuímos, nós transferimos, nós extinguimos direitos. Portanto, através do negócio jurídico, nós estamos intervindo também no mundo jurídico e transformando-o em alguma medida. Porém, o conceito de ato jurídico não é o conceito fixado na tradição brasileira, não é o de apenas ato relevante, ou de fato relevante para o direito, senão de ato conforme ao direito. Então, eu direi que o negócio jurídico é um fato jurídico porque ele é relevante para o direito, mas é um ato jurídico porque está de acordo com a lei. Só para alongar um pouco mais, em benefício da clareza, esse caráter polissêmico da palavra jurídico, eu lembraria, por exemplo, um terceiro uso de que ela é passível, como quando, por exemplo, eu digo que este é um seminário jurídico. Quando eu digo que ele é um seminário jurídico, eu não estou dizendo que ele é relevante para o direito. Ele é indiferente. A ordem jurídica não se sente nem agredida, nem se sente na situação de metabolizar essa manifestação para atribuir a ela efeitos jurídicos. O que significa jurídico quando eu digo que esse seminário é um seminário jurídico? Significa dizer que esse seminário cuida de matéria jurídica. Ninguém dirá, por exemplo, que uma livraria jurídica é uma livraria de acordo com o direito. Assim como uma livraria médica
não é uma livraria que trata de pacientes, é uma livraria que cuida da matéria médica. Então, o ato jurídico é sempre lícito. Ele é sempre lícito. Por quê? Porque o jurídico aí significa conformidade com o direito. Logo, falar em ato jurídico lícito significa imaginar ou significa supor que haja ato jurídico ilícito. Isso é um despautério completo. Não existe ato jurídico ilícito. Existem atos ilícitos que são fatos jurídicos, mas que não são atos jurídicos e muito menos negócio jurídico. Então, essa é uma inovação, seguramente, para pior do novo Código. Observo que o Código deu um maior destaque também ao abuso do direito. O abuso do direito é uma matéria que, sobretudo, a partir de certas reflexões desenvolvidas na Europa, particularmente na França, sofreu um grande incremento doutrinário, também se manifestou aqui no Brasil e já estava, o professor Zeno Veloso já assinalou isso aqui há seu tempo, já estava perfeitamente previsto e configurado no Código Civil de 1916. Simplesmente ele tinha uma outra redação, uma outra formulação, que felizmente foi bem trabalhada pela jurisprudência e pela doutrina, de tal maneira que a figura estava plenamente florescente e, em rigor, não havia necessidade de alterações nesse nível. Entretanto, eu posso dizer que essa alteração foi saudável na medida que tornou a figura mais explícita e deu a ela um desenho mais circunstanciado, trazendo para aí, entre outras notas de clareza, a presença da boa-fé, que, conforme o professor Zeno também destacou, assume aqui no cenário do novo código um papel de inequívoca relevância. Mas não é propriamente algo novo, como, por exemplo, essa edição muito boa, de resto, do Código Civil, do Código Civil de 2002, junto com o de 16, ele indica aqui como este dispositivo, não tendo correspondente no Código atual. Tem, sim, e muito bem formulado, apenas a linguagem é mais sintética e, portanto, menos explícita. Uma outra nota curiosa e interessante, que corresponde também ao anseio da doutrina, é a inclusão de novas figuras de vício do negócio jurídico. Como figuras novas, nós temos designadamente a lesão, que já figurou, que é da tradição do direito russo brasileiro, que foi retirada ou não foi incluída, dizendo com mais propriedade, não foi incluída no projeto de Bevilacqua, porque nós vivíamos, naquele tempo, um momento de celebração do liberalismo e a figura da lesão, de certa maneira, representa uma intervenção no autorregramento de interesses e se considerou que era melhor não a incluir no código. Depois, ela veio a aparecer um pouco assim, obliquamente, na legislação brasileira, por força das leis de proteção da economia popular do começo dos anos 50, uma legislação do presidente Vargas. A preocupação dele não era efetivamente produzir a lesão do direito brasileiro, mas era reprimir as práticas econômicas, as práticas sociais que eram lesivas à economia popular. E, por essa via, acabou que a lesão reentrou no direito em si. A lesão é uma figura antiquíssima, é uma figura que se desenvolve, sobretudo, na Idade Média, graças especialmente aos trabalhos do direito canônico. Ela se reintroduz por via dessa legislação de proteção à economia popular, tendo, porém, um perfil bem delimitado, e agora ganha um espaço mais amplo como
vício geral à questão